Não? Está funcionando, eu já vi. Pelo que eu entendi, sim, porque os outros foram assim. É? Né? Nossa, mas esse holofote aqui na cara da gente é bem chato esse holofote na cara da gente. Podemos? Boa tarde a todos. Queria chamar a mesa, vamos discutir agora o manejo do dinheiro em uma rede. Quero chamar à mesa a Islene Daniel Gomes, Débora Cordeiro de Andrade, e Felipe Dinichile. Eu vou controlar o tempo aqui, te dou um toquezinho. Tá bom. Vou controlar o tempo, dou um toquezinho para vocês quando tiver encerrado, tá bom?
Bom, antes de passar a palavra para os nossos colegas, eu queria conversar um pouquinho sobre o que pensei, sobre a importância dessa mesa, na medida em que o dinheiro, no fundo, nos importa não só como pagamentos dos honorários, mas também como um representante do maior capital psíquico que um ser humano tem, que é sua libido, né? Então, desde sempre, desde Freud, entendemos que a libido é tratada como capital de investimento e desinvestimento desse sujeito, e, portanto, eu gostaria que pudéssemos pensar, a partir da fala dos 3 colegas aqui, que o manejo dos nossos honorários não significa apenas o manejo do que queremos ganhar pelo atendimento, senão que o manejo, já desde os primeiros encontros, o manejo e o entendimento de como essa libido é tratada pelo seu próprio sujeito, aonde e como ele é capaz de investi-la, né, na medida em que o dinheiro representa o capital, né, e o capital é, na verdade, o conjunto de riquezas de uma pessoa, né, de um país, ou enfim. Estamos falando também não só da riqueza no sentido monetário, mas no amoedamento, no ciframento de algo que é maior, que podemos falar sobre riquezas intelectuais, cognitivas, emocionais, etc., e que, para nós, na psicanálise, o que mais importa é em que todas essas coisas a libido pode ser investida. Né? Então, vou passar a palavra para a Islene. Sua fala quer pagar quanto? Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de poder tratar desse assunto, né, e desse investimento, desse capital que é a libido. E eu vou aproveitar a fala dos outros colegas, das outras mesas, para fazer um paralelo a respeito desse trabalho que eu acabei desenvolvendo aqui para a rede. Na primeira mesa foi falado a respeito do contrato narcísico, né? E aí eu vou trazer alguns apontamentos que me chamaram a atenção e depois eu faço uma ponte com o trabalho, tá? No contrato narcísico, a Thais fala sobre o paciente que traz sobre o pobre coitado, né? Seria essa uma repetição na vida do sujeito, do lugar que ele foi marcado, de qual o pobre coitado que se fala? No trabalho do Aurélio, ele traz o pagar o preço pela vida cotidiana, contemporânea. Então, que preço que a gente vai pagar sobre essa vida? O paciente L, da Cláudia, pede dinheiro para viajar como efeito a ostentação que se tornou a sua viagem à Disney. Por que não pode bancar as suas viagens e os seus desejos? Traz também o friganismo, uma prática de comer de graça. Não existe almoço grátis. De alguma forma se paga o preço, com o corpo que padece pela falta de representação, marcando o corpo e depois ele marca o corpo com traços na tentativa de estabelecer laços, se oferecendo ao outro como tela. Que marcas são essas, cifradas no inconsciente, e como surge isso na clínica? A palavra que traduz o desejo há algo que vai além da língua, como traz a Eliana. Então, quando a palavra não dá conta, algo conta sobre esse desejo. Qual é a conta que se faz? Quanto se conta? Essa conta pode ser representada pelo representante, pelo significante do dinheiro? Se a clínica é um espaço de construção para o pertencimento, vale rememorar Nietzsche. Nunca é alto o preço a se pagar por pertencer a si mesmo. Bom, então assim eu começo o meu trabalho. Como que eu cheguei na rede? As outras mesas trazem questões importantes também, e que eu acho que vai fazer uma interlocução bem interessante com o trabalho, que aí eu começo falando um pouquinho de uma da questão que o Gustavo traz, que é por que a gente entra na rede, por que a gente participa da rede. A primeira questão que eu levantei quando eu entrei na rede era para tentar entender o que esse paciente, quem é esse paciente da rede? Existe diferença entre o paciente que vem pela rede, o paciente particular, e o paciente que vem, no caso, como eu atendo, do convênio, dos planos de saúde? Bom, essa pergunta só me trouxe outras perguntas. Várias perguntas, na verdade. E que aqui eu não pretendo responder nenhuma, só provocar mais perguntas e dúvidas para a gente tentar esclarecer e construir dentro da prática que é a psicanálise.
O que é possível entender e o que eu fui percebendo ao longo do tempo é que hoje, acho que o Freud ficaria bem contente com o que ele encontra, porque existe uma oferta muito grande de psicanalistas, né, atendendo a todos os pacientes, e existe também uma gama muito grande e novas circunstâncias que se aplicam à clínica, né? Só que isso também implica em diferenças no pagamento, pela escuta psicanalítica, assim como a primordialidade do analista aprender a criar a sua própria técnica, a partir da construção que o Freud deixa para nós. Novas configurações de escuta analítica favorecem aos indivíduos o acesso ao tratamento, dentre elas as instituições de ensino de psicanálise que aliam transmissão e prática clínica. Entretanto, algumas circunstâncias específicas se aplicam a essa nova configuração. Dos candidatos a psicanalistas, exige-se, via de regra, a participação em atividades e supervisões mantidas pela instituição. Em alguns casos, a análise deve acontecer dentro da própria instituição ou com analistas vinculados à mesma. Os pacientes eles são encaminhados aos profissionais que predispõem a oferecer a sua escuta, viabilizando o acesso ao tratamento psicanalítico, uma vez que o atendimento seja realizado por valores acessíveis a cada interessado, priorizando assim a sustentação do processo na demanda analítica e não na possibilidade financeira do analisando. O que será que isso quer dizer? O objetivo desse trabalho, então, é levantar questões para nortear a reflexão sobre o enlace entre o dinheiro e o desejo, nas circunstâncias específicas que permeiam o processo analítico quando se trata de oferecer a escuta psicanalítica por meio de um sistema de redes de parcerias com valores acessíveis. Para sistematizar um tanto desse trabalho, eu procurei apresentar questões sobre 3 perspectivas, da instituição, do analista e dos pacientes. O significante dinheiro, além de um meio de autopreservação e poder, tem poderosos fatores sexuais envolvidos no valor que lhe é atribuído. Isso Freud já nos dizia em 1913. Sendo assim, o dinheiro motiva e enxuga o gozo, cifra e decifra o sujeito. Na sessão analítica, o indivíduo ele é convidado a associar livremente. O trabalho de produção de significantes revela a relação que ele estabelece com seus sintomas, bem como desvela o uso que ele faz dos mesmos no confronto cotidiano com as dificuldades da vida. No contexto analítico, a entrada do dinheiro altera a economia libidinal, envolvida na relação entre o sujeito e o seu sintoma. A transferência impõe um novo modo de investimento, agora centrado na figura do analista, a quem passa a destinar sua produção de significantes, ou seja, o sujeito calcula o valor a ser pago ao analista, creditando a esse a capacidade de decifrar seu sintoma. Assim, o dinheiro no trabalho analítico está no campo daquilo que na libido é possível de ser cifrado, portanto, sinaliza a relação do sujeito com seu gozo. Há de se levar em conta, então, que a escolha do sujeito por uma instituição psicanalítica que oferece, após um contato inicial gratuito, o atendimento por valores acessíveis deve repercutir na lógica do gozo que sustenta sua relação com seu sintoma e com o próprio analista. Pois, ainda que a justificativa pareça válida, a condição do valor acessível pode justamente ser a demanda analítica do sujeito, tanto no sentido daquele que busca uma relação que legitime o seu sintoma, de menos-valia, como daquele que visa uma relação em que, mesmo tendo condições financeiras para bancar a sua análise, busca por valores acessíveis na tentativa de barganhar com a vida, sem se dar conta de que não há bônus sem ônus. As instituições de transmissão de psicanálise oferecem de imediato uma parceria de escuta analítica por um valor acessível, ou seja, salienta a condição econômica desfavorável do sujeito, que pode oferecer no contexto clínico a repetição de outras ofertas que circulam na cultura e que, na realidade, sucateiam o desejo do sujeito, colocando-o no risco eminente de cristalizá-lo na lógica de superfaturamento do gozo. Na relação transferencial, o analista, por intermédio da sua escuta, já advertido do lugar a partir do qual o sujeito fala, intervém na contramão do gozo ao cobrar pela sessão. O dinheiro assume, então, uma função de anteparo, para gozo, ou seja, o ato analítico de cobrar ou receber intervém sobre o gozo do sujeito e, ao receber, o analista opera na dimensão do desejo. Ao se dispor a atender os pacientes encaminhados pela instituição,
cabe ao analista atendê-los de acordo com suas possibilidades financeiras. No entanto, considerando o efeito do dinheiro na relação transferencial, vale a pena refletir sobre o modo de introduzir e manejar a questão do valor do pagamento, pois intensas podem ser as consequências dos seus desdobramentos. O sujeito pode apresentar um discurso enviesado, seduzido pela proposta de um valor acessível, e, ao subestimar sua capacidade de bancar a própria análise, pode se fixar em uma posição de gozo sancionada pelo analista que o acolhe na rede. Relativamente ao aspecto de formação dos analistas da instituição, deve-se levar em conta a função do paciente de aprimorar a escuta dos formandos, a qual pode favorecer sua posição como objeto de gozo, que aprimora a escuta dos novos psicanalistas. O analista, ele paga e banca pela sua erudição e pela sua dispendiosa formação, enquanto o sujeito paga um valor módico pela sua análise. Corre-se, assim, o risco de estabelecer uma equação na qual quem investe na análise do sujeito é o analista? Consequentemente, essa relação pode endossar a menos-valia que o sujeito atribui ao seu discurso, sucateando-se como objeto do outro, fixado no lugar de mais gozar. Há de se refletir também sobre as consequências de toda essa dinâmica na produção discursiva do sujeito, ou seja, sobre a atualização da regra fundamental da psicanálise. Se o sujeito paga um valor reduzido por sua palavra, isso não implicaria em uma redução da produção discursiva, afetando diretamente a associação livre? As questões que surgem durante a análise sobre o enlace entre o dinheiro e o desejo balizam a escuta do analista, frente ao sujeito que caminha nessa nova configuração de acesso institucional ao tratamento psicanalítico, e contribuem para ponderações sobre questões acerca da inclusão e do manejo do dinheiro na clínica psicanalítica, bem como seus desdobramentos. Ou seja, penso que a questão principal desse trabalho é como fazer valer a condição do sujeito no pagamento de sua análise. Para sustentar uma análise no campo psicanalítico, todos nós aqui sabemos que tem que pagar alguma coisa. Então, para isso, eu trago essa questão. Tanto a instituição, o analista, quanto os pacientes, deve ser endereçada essa pergunta: quer pagar quanto? É isso. Muito bom. Débora vai falar sobre a sustentabilidade de uma escuta. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, estou muito feliz com essa iniciativa. Eu acho que esse espaço desse tipo de troca é um espaço que faltava no CEP e na rede, e eu acho que é muito interessante. E nós aqui temos hoje, né, nós quatro, o desafio de fazer uma fala pós-almoço. Espero que vocês não durmam. Então, vamos lá. Entusiasmada pela oportunidade de colocar em discussão algumas questões da especificidade da rede, gostaria de iniciar parabenizando a proposta, bem como todo o trabalho de organização para realizar este simpósio. Trocas entre os colegas sempre ocorreram, mas careciam de um espaço de reflexão mais profundo, aberto a todos, que, ao dar voz a contribuições e produções individuais, possibilitasse o trabalho grupal de pensar importantes questões relacionadas à clínica social. A escolha de escrever esse trabalho se dá em função da intensidade com que a polis tem afetado a vida dos analisandos e, consequentemente, a clínica, especialmente nesses últimos 5 anos, desde o fenômeno das manifestações de junho de 2013, seguido por todos os eventos sociopolíticos que temos acompanhado desde então. O intuito desse texto é, através de um relato de uma experiência clínica, convidar os colegas para problematizar aspectos da interferência da polis na escuta do psicanalista. Considerando essa nuance temática, mais especificamente, proponho como recorte de reflexão escutar a sustentabilidade da escuta de analistas que participam da rede em momentos em que a situação deteriorada da economia do país invade o setting analítico, provocando um esvaziamento da clínica. Mesmo que seguindo percursos absolutamente singulares, penso que todo psicanalista compartilha a experiência de que suas clínicas foram construídas de forma gradual,
Poderíamos até dizer de forma orgânica. A partir do momento que se autoriza a iniciar a escutar, um primeiro analisando pode chegar ao seu consultório, ou através de uma indicação de um colega, de um supervisor, ou de uma instituição. À medida que refina sua capacidade de escuta e de interpretação, com o tempo, mesmo que lentamente, novos analisandos vão chegando. Agora, contando também com a possibilidade de indicações oriundas de ex-analisandos. Assim, à medida que proporciona que processos analíticos sejam iniciados, trabalhados e finalizados, em ciclos também muito singulares, vai construindo sua clínica. Penso que também compartilhamos a clara noção do volume de investimento necessário, tanto para o tripé básico da formação psicanalítica, como também para a manutenção da permanência nesta cara profissão. Entre chegadas e partidas de analisandos, não é raro escutar de diferentes colegas referências que, em média, leva-se 10 anos para construir uma clínica sustentável. De uma forma ou de outra, ao escolher ingressar nessa profissão clínica, calcados em nosso desejo, nos preparamos para uma jornada que, por longo tempo, exigirá a manutenção de outras fontes de renda ou de financiamento. Portanto, assim como em tantas outras profissões, a condição de pagar para trabalhar é uma etapa necessária e inevitável do investimento inicial no processo de construção e maturação da clínica. O compromisso de também participar de uma clínica social, como é o caso da rede, insere-se como parte desse processo de construção da clínica e que, inicialmente, também depende de outras fontes de renda. Nesse contexto, a sustentabilidade da escuta do psicanalista se dá tanto em função do seu empenho nos elementos que compõem o tripé formativo, como também em função da relativa segurança advinda destas outras fontes de renda, proporcionando, assim, que continue o investimento na construção da profissão, bem como na manutenção dos demais compromissos financeiros presentes na sua vida privada. Naturalmente que, à medida que a clínica como um todo vai ganhando corpo, tornando-se viável financeiramente e autossustentável, o psicanalista que tem desejo de dedicação exclusiva à clínica pode dar-se ao luxo de ir abrindo mão das outras fontes de renda. Passa, então, a viver e usufruir, mesmo que convivendo com eventuais oscilações, do resultado do seu próprio trabalho como psicanalista. Porém, o que acontece quando a situação da pólice interfere na escuta do psicanalista? Como se mantém a sustentabilidade da escuta de psicanalistas que participam de clínicas sociais, como é o caso da rede, em momentos em que a situação deteriorada da economia do país invade o setting analítico? Tenho curiosidade em saber como tem sido a experiência dos colegas em relação a essa situação socioeconômica que tenho observado de perto no consultório. Muitos dos analisandos, independentes de serem oriundos ou não da rede, perderam seus empregos no decorrer da crise. Em função disso, tiveram que interromper o processo analítico ou pediram para renegociar ainda mais os valores da sessão enquanto não retornarem ao mercado de trabalho. E aqui eu tenho, claro, eu estou dividindo com vocês uma experiência minha na clínica, mas eu tenho uma curiosidade estatística. Quantos de vocês também têm percebido isso nas suas clínicas? Ok, não estou sozinha, então. Muito bem. No momento em que a incidência do social está ainda mais presente no consultório, não somente no discurso dos analisandos, mas em um progressivo esvaziamento da clínica, sua viabilidade é colocada em risco. Quais são as consequências disso para o trabalho do par analítico? Ao figurar, inevitavelmente, como o próximo dominó da fileira, na pior recessão econômica enfrentada pelo Brasil, que qualidade de escuta restará para o trabalho analítico, dentro de uma proposta de clínica social, quando a conta não fecha e as outras fontes de renda não estão mais disponíveis? Somente a posteriori compreendi como essa situação estava afetando a minha capacidade de escuta. Observei que os analisandos mais antigos, que tinham uma transferência estabelecida, e eu diria também uma contra-transferência já estabelecida, com quem eu já desenvolvia um trabalho analítico mais longo, permaneceram protegidos. Porém,
principalmente no período mais crítico, raríssimos dos novos encaminhamentos recebidos, tanto da rede quanto de outros colegas, quando, sob a chancela de ser necessário negociar valores, em função da situação financeira precária em que se encontravam, ultrapassaram as entrevistas iniciais. Se, por um lado, o trabalho clínico na rede do CEP parte do princípio de ser realizado dentro da possibilidade financeira de cada analisando, por outro, deve sustentar-se dentro da possibilidade de escuta de cada psicanalista. Demorei a perceber a minha indisponibilidade, naquele momento, de oferecer aos novos analisandos uma escuta isenta de preocupações sobre como conseguir voltar a bancar os custos básicos do viver. Parte do a priori da psicanálise estava, portanto, ameaçado em função da dificuldade de sustentar um silêncio laborioso tão essencial ao trabalho analítico. André Green, ao questionar a regra de ouro do silêncio do analista e ao distinguir tipos diferentes de trocas entre o para-analítico no interior do enquadre, no artigo Silêncio do Psicanalista, escrito em 79, diz o seguinte: a qualidade e a função do silêncio variam de acordo com o tipo de discurso emitido, do duplo ponto de vista do analisando e do analista. Ou seja, aquilo que o analista sente do discurso do paciente, ou nele mesmo, como silêncio fecundo, estruturante, gerativo, ou, ao contrário, como silêncio pesado, pulsionalmente superinvestido, fortemente projetivo ou fusional, ou, finalmente, como silêncio inerte, degenerativo, silêncio de morte. Está em estreita relação com os aspectos do funcionamento mental e temas que este tem o encargo de elaborar. E, da mesma forma, o analisando pode sentir o silêncio do analista de maneira correspondente, de acordo com a sua atitude interpretativa. Segundo ele, assim como o sonho é o guardião do sono, o analista é o guardião do enquadre, cujo parâmetro principal é o silêncio. Ao me escutar escutando e constatar que estava impossibilitada de subsidiar novos atendimentos dentro de uma proposta de clínica social, pois, denunciado por um persistente silêncio ruidoso, não conseguia oferecer as condições mínimas de enquadre aos novos analisandos com esta necessidade específica, imediatamente solicitei meu afastamento temporário da rede. Porém, dado o agravamento da situação socioeconômica da Polis, o período de afastamento foi insuficiente para reaquecer financeiramente a clínica e, após 12 anos de participação na rede, infelizmente, solicitei meu desligamento. Por mais que a proposta de estabelecer uma clínica de caráter social seja de deselitizar o acesso à psicanálise, será que, em períodos como esse, apenas profissionais de uma certa elite conseguem continuar mantendo-se como psicanalistas de clínica social? Pensando em meu percurso, talvez essa crise seja uma oportunidade de, finalmente, me autorizar a exercer outras atividades da psicanálise, oferecer supervisão de grupos ou grupos de estudo para iniciantes. Penso também que uma forma de resistir na clínica seja usufruir de certa criatividade e humor para inventar fontes alternativas de renda, mesmo que sejam temporárias. Queixas por quiches. Com o tempo disponível em função do esvaziamento da clínica e usufruindo de outras habilidades, me lancei em uma iniciativa que nasceu como uma alternativa de gerar renda a curtíssimo prazo, mas que, no decorrer do tempo, foi ganhando forma. Uma iniciativa gastronômica chamada flordeioogurte.com.br. Depois vocês olhem lá. Deixei de trabalhar na transformação das queixas de novos analisandos em demanda de análise para passar a produzir quiches por encomenda. Aliás, poderia aproveitar esse público tão seleto para lançar uma nova linha de quiches, com 3 sabores. A quiche freudiana, que são camadas de cebola picante. A quiche kleiniana, que são 2 queijos, o queijo bom e o queijo mau. E a quiche lacaniana, que não existe.
Brincadeiras à parte, hoje tenho uma proposta de oferecer produtos para uma alimentação leve, saudável e prazerosa. Participo de movimentos que incentivam o tempo justo, como é o caso do Slow Food, e de feiras ligadas a propostas de economia criativa. Aliás, se vocês estiverem curiosos sobre isso que eu faço, no sábado que vem eu vou participar de uma feira chamada Jardim Secreto, que acontece lá no Bexiga, e vocês todos são convidados a participar. Gostaria de, através deste breve relato, convidar os colegas e ex-colegas da rede para trocar experiências sobre como cada um está atravessando o esvaziamento da clínica em função da crise socioeconômica do país, sem ter que abdicar do seu desejo de clinicar. Continuar trabalhando como psicanalista em uma clínica social será um ato de pura resistência? É isso. O Felipe tem que ler, é longo. O Felipe vai falar sobre o manejo e dinheiro em rede, reflexões e sonhos sobre o manejo analítico no contexto de atendimento em uma rede de atendimento em psicanálise. Olá, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer ao CEP e ao pessoal da organização pelo convite, que realmente acho que, como uma parte do que eu vou dizer aqui, que diz respeito não só ao tripé, mas ao quadripé, sobre o qual se desenvolve a psicanálise, ter um espaço, né, onde a gente possa conversar a respeito, meditar, avaliar, criticar a nossa prática e o que a gente pensa a respeito do que a gente produz é essencial. Então, obviamente, todos nós estamos aqui num sábado à tarde, porque a gente considera que isso realmente é algo importante, e a iniciativa do CEP de ter convidado a gente para esse simpósio, acho que é essencial. Eu vou falar um pouco a respeito das reflexões e sonhos que eu pude ter pensando, né, no manejo e no dinheiro em rede, numa rede de atendimento psicanalítico. Segundo André Green, em psicanálise não há apenas uma teoria da clínica, mas também um pensamento clínico, ou seja, um modo original e específico de racionalidade que surge da experiência prática. A elaboração pode chegar a um nível de reflexão que a distancia da clínica. Todavia, ainda que não faça menção aos pacientes, o pensamento clínico sempre nos faz pensar neles. Segundo tal intuição, esse trabalho foi desenvolvido como uma consequência clínica da tentativa desse analista de buscar uma possibilidade de sonhar a dor do analisando por meio de uma parceria junto aos colegas analistas, principalmente aqueles que, como eu, trabalham junto à rede de atendimento em psicanálise do CEP. É para eles, enfim, que interessam as minhas questões. Com a crença de que aquilo que me foi possível pensar e que aqui desejo compartilhar são questões de interesse comum. Assim, acredito que a reflexão é potencialmente rica não apenas para mim, mas para todo o grupo de analistas. Freud afirma que o tripé sobre o qual se apoia a escuta analítica consiste no investimento que o analista faz em sua análise pessoal, nas teorias que fundamentam a sua prática e na experiência de supervisão. Aos 3 pés, eu acrescentaria um quarto, que considero tão fundamental quanto os demais: a filiação a uma instituição psicanalítica, na qual seja possível encontrar um campo fértil de comunicação com os pares, passível de fundamentar, criticar e referenciar sua prática. Vale ressaltar que a solidão do consultório pode muitas vezes dar ensejo a certas formações delirantes, que envolvem o narcisismo do analista e questões primitivas que o habitam, e que, além da análise pessoal, tanto a supervisão quanto a proximidade dos pares podem ajudar a superá-las. A partir da conversa com os colegas, ficou claro para mim que um dos eixos que utilizei para pensar o que acontecia transferencialmente com a dupla analítica foi o modelo segundo o qual o analisando lidava com as questões que envolviam o custeio da análise e como elas ajudavam na compreensão do modo de operação de seus processos mentais. Para além da transferência, que envolve a dupla analítica, existia também uma segunda relação transferencial com a instituição, por meio da rede do CEP, que foi procurada quando a analisando se propôs a buscar um tratamento analítico. A relação com a instituição é um fato. E quando existe esse tipo de atravessamento, o analista, caso não se dedique a trabalhá-lo, pode acabar se tornando, ainda que sem querer,
uma espécie de deslocamento da fantasia inconsciente do analisando acerca da instituição. Segundo Freud, o analisando em transferência atualiza na relação que desenvolve com o analista memórias de modelos infantis desatualizados e que envolvem conteúdos primitivos de comunicação, que Melanie Klein denominou de identificação projetiva. Assim, observar a dinâmica de seus movimentos e interpretá-los de maneira eficiente, criando um espaço potencial para o paraanalítico vivenciar essas situações de um modo menos marcado por elementos alucinatórios, é essencial para o seu bom andamento. Infelizmente, por questões de pertinência, não me remeterei ao caso clínico que inspirou essa reflexão, mas sim ao desenvolvimento teórico que foi possível associar a partir dessa experiência em particular e de minha experiência de quase 10 anos como analista clínico que atende pacientes nessa espécie peculiar de enquadramento. Sonhos e reflexões. Quando o analisando vem, encaminhado por meio do serviço de atendimento, ele inevitavelmente terá que responder às matrizes fantasmáticas que envolvem a sua ação. Via de regra, o sujeito que procura uma análise pessoal está passando por uma experiência emocional referente à posição depressiva, o que significa que, diante da dor de ter de lidar com a percepção de uma realidade incompatível com aquilo que espera de si, ele irá buscar a ajuda de um analista, que, quer por suas técnicas, quer por sua experiência, estaria apto a ajudá-lo a criar possibilidades de lidar com sua própria dor. Isso sugere que o sujeito procura alguém que supostamente tem o poder de ajudá-lo a decifrar o que há de errado em si e os motivos pelos quais sua vida insiste em não se encaixar nos moldes de seu desejo. Obviamente, o modo como a busca se inicia também traz as marcas da fantasia do futuro analisando. Quando a demanda de análise advém de uma indicação particular, geralmente a transferência vem marcada por uma fantasia de que o analista escolhido poderia fazer pelo cliente algo semelhante ao que ele executa ou executou em relação a alguém da confiança daquele que busca análise. Isso significa que o candidato analisando muitas vezes vem com ideias pré-concebidas sobre quem é o analista, o modelo de trabalho que irá se desenvolver, seus objetivos e o preço que irá pagar pelo serviço, geralmente caro. Pois o candidato mantém para com seus sintomas uma relação ambivalente, de amor e ódio, e sua resistência irá se atualizar na relação com o analista, particularmente nas questões que envolvem o pagamento. Quando o sujeito procura a rede de atendimento, o candidato analisando também vem com uma série de fantasias, sendo que a primeira delas envolve o acolhimento pela instituição, por meio de seu setor de triagem, algo que o CEP procura trabalhar da maneira mais efetiva possível, uma vez que fatalmente haverá uma comparação entre as impressões que o analisando guarda do triador, um primeiro acolhimento que ocorre, via de regra, no ápice da angústia, e o acolhimento que receberá num segundo momento, do analista para o qual ele será encaminhado. Vale ressaltar, contudo, que quer na indicação particular, quer na indicação pela rede de atendimento, um dos momentos de maior tensão durante as entrevistas iniciais é aquele em que se discute os honorários do analista, principalmente quando há um questionamento sobre como o sujeito acabou encontrando o valor que está oferecendo ao analista, ou seja, sobre o modelo através do qual lhe foi possível quantificar a sua dor e organizar suas finanças. Nesse sentido, Freud, sobre o início do tratamento, afirma que poderosos fatores sexuais estão envolvidos na questão monetária. As questões de dinheiro são tratadas pelos homens civilizados de modo semelhante ao das coisas sexuais, com a mesma duplicidade, falso pudor e hipocrisia. O autor chega, inclusive, a abordar o tratamento analítico como uma espécie de reeducação sobre questões sexuais e questões monetárias. Vale lembrar que, para Freud, a organização da libido deixa transparecer a manifestação dinâmica e econômica das pulsões, e que é através do estudo desses movimentos, por meio da observação do modo como o sujeito se relaciona com seus objetos, que nos é dada a possibilidade de nos aproximarmos de seu mundo psíquico. No caso da rede de atendimento, existe mais um viés, o fato de que a maioria dos candidatos analisandos chegam com a convicção de que não possuem recursos necessários para arcar com os custos de um tratamento analítico, e acabam buscando a rede de atendimento como uma espécie de trabalho filantrópico, modelo que não se sustenta. Nessa situação, o analista é idealizado, como aquele que terá que se sacrificar para arcar com os custos adicionais da análise, que o sujeito por si mesmo não tem recursos para arcar. Nesse modelo, o analisando fica infantilizado e o analista passa a ocupar o lugar do seio bom,
cuja predisposição principal seria de nutrir o analisando conforme e na medida de suas necessidades. O grande problema desse modelo é que a idealização impede o sujeito de entrar em contato com uma percepção total do objeto, com todas as suas contradições e ambivalências. Ou seja, quando a lógica dessa fantasia toma cena, a frustração é interpretada pelo analisando como abandono, o que acaba lançando o sujeito nas vicissitudes da posição esquizoparanoide, na qual o seu potencial para o pensamento fica significativamente prejudicado. Segundo Meltzer, frente às angústias que caracterizam a fase depressiva, o psiquismo pode adotar a tática de buscar um retorno à posição esquizoparanoide em uma tentativa vã de retomar o controle onipotente sobre o ambiente, os pais, através de uma matriz emocional mais simplificada, na qual os objetos parciais ainda podiam ser repartidos ou em bons ou em maus, e o que poderia evitar, né, a frustração que equivaleria a afastar a possibilidade de um encontro de um mau objeto. Outro complicador desse tipo de relação, como Freud já havia sinalizado em 1913, é o fato de que, quando o analista ocupa uma posição próxima da filantropia, sua suposta generosidade mais atrapalha do que ajuda no tratamento, pois o analisando acaba ficando perseguido pelas ideias que envolvem um desnível na parceria. A ideia de dependência também costuma aparecer. Outro sentimento bastante comum é de que o analista opera segundo um modelo médico. Fantasia essa que, inclusive, também influencia na discussão do preço dos honorários, bem como acarreta em uma certa resistência no sentido da transição que se opera entre o desejo de livrar-se dos sintomas que adoecem o analisando e a possibilidade de criar uma demanda verdadeiramente analítica que implicaria uma mudança subjetiva através do método psicanalítico. Nesse sentido, o analisando sente que o tratamento, ou o analista, somente é relevante nos momentos em que ele está angustiado, de modo que perde a dimensão da análise como um processo e acaba outorgando ao analista o papel de um objeto similar a um remédio, que modifica tanto a sua disponibilidade psíquica quanto monetária para o tratamento. Meu intuito foi o de demonstrar que somente o trabalho com esses conteúdos, mediante uma parceria fértil com o analista, teria o condão de diminuir a disparidade que acaba se instituindo nesse tipo de transferência perversa, na qual o analista é convidado a ocupar um lugar de um objeto parcial e inanimado. Lembrando que as angústias mais primitivas tomam conta da cena, isso cria obstáculos para que o sujeito consiga seguir aprendendo com a experiência. Obrigado. Bom, para além da polêmica, queria, então, antes de abrir o debate, falar duas palavrinhas, né? No querer pagar quanto que nos pergunta a Islene, fiquei me perguntando se vamos pagar o pato ou com o patos. O que polemiza a fala da Débora, na medida em que existe o outro lado de uma sustentabilidade, né? Você nos pergunta se é possível sustentar a clínica diante da crise, e eu pergunto se é possível sustentar a crise fora da clínica. Me parece que pensar na sustentação... dá para brincar com o quiche, inclusive. Se o seu quiche não for feito com amor, ele não vai alimentar. Então, me parece que uma clínica sem libido é igualmente é como o leite sem amor. Então, a palavra sustentar, no sentido de prover, né, me faz perguntar qual é o nosso investimento. Bom, e daí isso também conversa com a fala do Felipe, né, no sentido da quantificação, do ciframento da dor. Enfim, qual é o sintoma que nos sustenta e que nos possibilita, então, lidar com o manejo libidinal e, para além do dinheiro, pensarmos o que é que verdadeiramente sustenta um analista na sua posição, o que vai, por outro lado, facilitar o manejo do dinheiro. Então, queria abrir um pouquinho para perguntas para o nosso debate. O
pessoal ficou assustado. Ela tem uma... É porque mexe. Esse assunto mexe. Provoca esse tema, né? E eu fiz uma provocação maior, né? É maior no sentido de... Alô? Quando a gente fala dos valores, em geral, baixos, né, em termos numéricos, que o paciente da rede paga, eu acho que isso também é muito do ponto de vista da gente que está recebendo esse honorário. Porque o que eu vejo muito nos pacientes da rede é, proporcionalmente, eles pagam muito mais do que paciente que tem condição, que paga o preço cheio que a gente pede, né? Então, eu concordo com o que vocês falaram, eu acho que tem todo esse ponto, mas acho que ficou faltando dizer isso do esforço que é para muitos pacientes pagarem o que eles pagam, né? Eu tenho um paciente jovem que os pais se recusam que ele faça análise e ele tira do dinheiro da semanada para poder pagar a análise dele. Que o que eu recebo, efetivamente, é uma mixaria, mas para ele é um grande sacrifício e que faz sentido para o trabalho de análise que ele vem fazendo. Alguém quer comentar? Eu vou fazer uma pontuação, eu acho importante essa sua fala. Eu trabalho também, além da rede de atendimento, eu também trabalho com convênio, e todo mundo sabe aqui que o convênio paga muito pouco, né? O que eu acho importante chamar a atenção não é exatamente a quantia monetária só que o paciente paga. R$1 pode ser muito caro para ele sustentar essa análise, porque tem a ver com o desejo dele, tem a ver com quanto ele está investindo de libido nessa análise que é dele e quanto vale esse sintoma, né? E o quanto ele está ali investindo no sentido de tentar decifrar esse sintoma dele, né? Então, a ideia, até que eu trago aqui nesse trabalho, não tem como foco pensar em pouco ou muito, né? Mas pensar em o que isso significa para esse sujeito, para que a gente não incorra sobre o erro também de gozar dele enquanto a gente aprimora a nossa escuta na rede de atendimento, porque pode acabar caindo nesse erro também, né? Então, não é a quantidade, não é o valor monetário especificamente, mas o quanto que esse valor monetário representa a libido dele, o investimento dele na análise dele. Alguém quer falar? Acho que alguma coisa que é importante apontar também, seguir um pouco a intuição do Bion, né, no sentido de se manter o máximo e na medida do possível sem memória e sem desejo, seria a ideia de não manter um a priori a respeito do que é que está sendo pago ou não, né? Acho que a nossa posição de analistas é exatamente o de tentar, né, entender na dinâmica do paciente a partir da relação transferencial que nós traçamos com ele, né, nas nossas transas que vão acontecendo no dia a dia, se aquilo é de fato pouco ou se não é. E se é pouco ou se não é, o que é que isso significa? Enfim, né, eu acho que cada um de nós tem um a priori do que é pouco, do que não é, mas, como você bem disse, eu acho que isso é essencial. Acho que dentro, né, do setting analítico, com cada analisando, é que a gente vai descobrir verdadeiramente o que é pouco e o que não é, né? Alguns analisandos vão pagar menos, às vezes valores que são ínfimos para eles também, e alguns analisandos, né, investem em tudo. Isso não quer dizer necessariamente dinheiro, né? Tem gente, por exemplo, né, eu tive um caso agora de uma moça que me mandou a defesa dela de doutorado, e quando ela entrou, né, no doutorado, ela entrou em análise. Com toda a dificuldade financeira que ela teve durante esse doutorado, e de toda a dificuldade intelectual e disponibilidade psíquica que ela teve de investir nisso, ela sempre se manteve em análise, e ela investiu tudo que ela pôde nisso, né? E eu acho que um presente, né, um agradecimento que a gente recebe muitas vezes é quando o sujeito consegue, né, se quantificar, consegue se
simbolizar, conseguem utilizar o espaço potencial que a gente apresenta para transformar, né, a angústia dele em alguma coisa que possa nutri-lo. Eu queria fazer uma observação aqui, não é exatamente uma pergunta, mas se vocês quiserem comentar também. Eu até, ouvindo a fala na abertura sobre como a rede surgiu e qual era o objetivo inicial, que era, sei lá, foi usado uma palavra deselitização, né? E que tem a ver com acesso, tem a ver com algo que ainda fica em como essa oferta é colocada para as pessoas, que é tratamento com valores acessíveis. E também no trabalho, acho que no da Débora, aparece muito o termo clínica social, e eu questiono esse termo em si. O que é uma clínica social? Eu, particularmente, não gosto do termo, porque é associado muito a essa questão de que algo está pagando por mim, porque alguém está pagando, né? E eu queria até compartilhar também uma experiência na triagem de uma pessoa que veio depois de um trabalho por um tempo em uma organização que atende gratuitamente, que é a Casa do Povo. A pessoa que veio disse o seguinte: eu estou em tratamento, está sendo muito bom, e lá eu descobri que posso pagar. Então, ela veio para um tratamento pago, e que para ela tem valor, é caro, e ela já experimentou do que se trata. Então, eu acho que a maneira que cada um de nós, independente da questão, valor que eu estou dizendo, quantia, mas se a gente pensar realmente em libido, como a gente mesmo se posiciona como na negociação desse contrato com cada um que nos procura. É pago e é muito bem pago, né? Eu acho interessante esse seu questionamento. O que é uma clínica social? Eu também fico desconfortável com o termo. Eu compartilho com você isso. E fico pensando na questão da construção do vínculo, né? Porque o que eu estou colocando aqui, de certa forma, é a importância do paranalítico. Sem o paranalítico, nada acontece, não tem jogo, né? Usando um pouco do que foi falado de manhã, não tem espaço para jogo. E quando eu comentei que, analisando os mais antigos, com quem já havia uma transferência, principalmente uma contra-transferência estabelecida, eles se preservaram, pelo menos nessa minha experiência que eu compartilhei com vocês, eu acho que é um pouco disso. Porque o vínculo ele já estava ali estabelecido, independente do valor financeiro, mesmo que fosse muito pouco, como você falou antes, né? Independente do valor em si, da quantia deste valor. Mas tem ali um investimento libidinal forte da pessoa, e o vínculo já estava ali, já estava acontecendo, e continuou. E ficou preservado em função disso, porque tinha um investimento muito grande da pessoa no processo analítico. Mas é interessante pensar o que é uma clínica social, né? Eu concordo com você. Me incomoda também. Tem até um texto, né, do Freud, em que ele mesmo utiliza essa palavra da clínica social e se questiona, né, a respeito disso. Acho que a ideia da filantropia é uma ideia que está sempre se atualizando nas nossas reflexões, principalmente quando a gente está do lado de uma posição esquizoparanoide, quando a gente começa a pensar a respeito de dependência, quer queira, quer não, isso faz parte das nossas angústias. E, dentro de qualquer tipo de dispositivo, onde a filantropia possa ser algo que é pensado e não algo apenas que é vivenciado de uma maneira inconsciente, como uma angústia, né, eu acho que existe uma possibilidade da gente estar pensando a respeito do que é social, do que não é, se existe possibilidade de uma clínica social, se não existe a possibilidade de uma clínica social, porque, de fato, né, as reflexões levam a gente para um pensamento complexo, que é um campo muito rico, né, de pensamento, e onde a gente pode pensar, né, o que é analisável e o que não é. Ou se é analisável por mim ou não por mim, né? É verdade. Minha preocupação é que a filantropia demita o sujeito. A minha preocupação é que a filantropia
demita o sujeito. Sim, sem dúvida. Essa é a preocupação. Então, quando se pensa numa filantropia, se impera ali uma relação de dívida. E na relação de dívida, se alguém deve, o par não se forma. Foi um pouco que eu tentei trazer, né, na minha reflexão. Foi. Acho que é um ponto importante para pensar também, é que quando a gente fala do acesso do paciente, eu fico sempre me perguntando do porquê ele utiliza de uma determinada via para ter acesso à própria análise. O fato do paciente, por exemplo, a gente que fala do paciente da rede, eu comentei dos pacientes de convênio, eu acho que a gente pode colocar em questão também o paciente que vem particular. Esse paciente que vem por uma busca espontânea e também por indicação, enfim, ele também tenta ali estabelecer. Eu acho que é interessante questionar qual é o tipo de relação que ele vai tentar estabelecer ali nesse paraanalítico para que ele possa desenvolver e investir na análise dele, né? Quando a Silvia coloca que a filantropia ela limita o sujeito, eu fico pensando justamente se eu, enquanto analista, não apostar que esse sujeito tem condições de sustentar a análise dele por um valor que seja sustentável ali, possível para ele, e ele não está também apostando nele quando ele se coloca numa situação só de filantropia. Então, o quanto que isso vai auxiliar ele na transformação psíquica dele, né, numa possibilidade, numa via realmente que traz a psicanálise, que é de uma transformação desse sujeito, que é de escutar desse gozo dele, que é de sair desse lugar, dessa posição do qual ele se coloca. Então, não só o paciente da rede, não só o paciente da filantropia, mas eu acho que vale questionar também o paciente particular que vem, fala, por exemplo, que paga a análise dele e pede o recibo para o reembolso do convênio. O que isso quer dizer também desse sujeito, né? Então, não só o paciente da rede. Essa questão do dinheiro, ela implica em todos os meios de acesso à psicanálise e que vale questionar e observar. Quando a gente está advertido desse lugar, de que lugar esse sujeito fala, eu entendo que fica mais fácil de conduzir a nossa escuta para que essa transformação seja possível desse sujeito. Só quero te fazer uma observação. O paciente da rede também fez seu próprio movimento, só que antes de ele chegar no analista. Sim. Né? Porque assim, você falou de um movimento espontâneo, isso me pegou, assim, todo o movimento de busca de análise da rede é um movimento espontâneo. Sim. Né? O trâmite para chegar até o analista da rede é que passa por um outro lugar. Então, nós na rede podemos não recebê-lo da forma direta, Sim. né? Mas a busca pela instituição é igualmente espontânea. Né? Ou é por mandato, ou o que for. Quer dizer, encontramos a mesma maneira de apresentação da queixa, tanto Sim. faz por onde ele vem. Né? Acho que nesse aspecto, talvez, eu de apontar também, né, que já que você está trazendo a questão do convênio, que quando o convênio intervém no meio da relação analítica, realmente acho que cria-se um campo ainda muito mais complicado de pensamento do que quando a gente está trabalhando em rede, por exemplo. Né? Sim. Tem uma pergunta lá. Eu tive uma reflexão aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês e até para a gente se questionar. Tem muito a ver, acabou se direcionando um pouco o discurso de vocês para isso. Mas a questão do atravessamento transferencial tem muito a ver com o discurso do Felipe, quando ele coloca da diferença de paciente que chega pela rede ou particular. E aí vieram algumas questões para mim. O paciente que vem via redes, o que é que ele busca? Ele busca uma maternagem, uma função materna que lhe acolha? O particular busca o quê? Um sujeito que possa pagar e são desejos diferentes que ele busca? Esse sujeito ele quer provar o falo dele quando ele diz que ele pode pagar? Na rede, quem busca a mãe tem essa maternagem. Será que ele busca a mãe? Será que é uma busca de maternagem ou existe realmente outra demanda? Eu fiquei com isso na cabeça, na verdade, assim, porque eu acho que tem esse atravessamento diferente. E uma coisa agora, só quanto ao que a Silvia ponderou por último, a questão de quem chega na rede de ser espontâneo.
contradiz um pouco o que a gente escutou de manhã, eu queria que você comentasse também, com aquele sujeito que chega à rede por indicação, ou de psiquiatra, ou de... Tudo bem, que ele teve um movimento posterior à indicação. Bom, mas espera um pouquinho. Não é assim o paciente particular? Não necessariamente. Eu contrapus só o espontâneo. Então, mas eu só contrapus o espontâneo dela, que é ok. como se houvesse um espontâneo de um lado e a rede do outro. Mas, assim, as pacientes vêm por mandato, vêm espontâneo, vêm... enfim, a maneira como ele apresenta a sua queixa não faz diferença. A maneira como nós trabalhamos é que pode fazer. Ok. E é assim que eu vejo, entende? Uhum. E aí eu queria, então, que você comentasse para mim essa questão desse atravessamento transferencial de atendimento em rede e particular, se isso faz sentido ou não, essa visão que eu tive, não sei. Eu acho que, quando a gente busca, né, um tratamento particular, via de regra, alguém nos indica, né? Então, a probabilidade da gente procurar um modelo de algo que a gente queira repetir é mais provável. Quando os pacientes, pelo menos, que vêm pela rede, né, eles não sabem com quem eles vão se encontrar. Eu acho que as demandas são as mais amplas possíveis, mas, no caso, é muito mais importante o que é que ele vai encontrar do que é que ele está procurando. E, no caso, né, se a gente puder receber eles o máximo possível sem memória e sem desejo, para que a gente tenha uma abertura para entender essa demanda e, de alguma forma, estar transformando isso numa demanda de análise, né? Eu acho que existem algumas diferenças, obviamente, a indicação particular tem um viés e a indicação pela rede tem um outro, mas a gente só vai saber, de fato, o que é que está acontecendo ali dinamicamente se a gente tiver ouvidos, né, e a possibilidade de estar escutando e se analisando. Faz sentido? Oi, aqui. Primeiro, eu estou achando curioso vocês falarem o paciente da rede, parece tipo Papai Noel. Eu sou paciente da rede. Acho que mais pessoas aqui são pacientes da rede. Minha irmã é paciente da rede, meu filho é paciente da rede. Então, também não estou entendendo quem é esse paciente da rede com o qual vocês estão se referindo. Se é o paciente da rede que a Juliana acertadamente falou, uma rede social, ou se é o paciente. Ponto. Também me incomoda um pouco a adjetivação ser social, né? Acho que o intuito da rede é maravilhoso. Eu tenho uma paciente que veio pela rede e ela é faxineira. Eu acho isso fantástico, da rede chegar num determinado grupo de pessoas que jamais poderiam ser alcançados, porque tem o paciente que não é da rede, elitizado, né? Então, e aí a minha pergunta para a mesa é: vocês têm um preço de consulta? E se esse paciente que não vem pela rede, vocês já falam para eles, a minha consulta é X, e se esse paciente fala, não posso pagar isso, vocês negociam? E aí, qual que é a diferença, então, entre essa negociação com esse paciente que não veio pela rede e que vocês negociam preço, do paciente que vem pela rede e que também negocia um preço? Porque também foi um pouco o que a Márcia falou aqui. O quanto ele pode pagar é muito alto para ele, né? Então, eu queria muito saber se vocês têm essa diferença de preço, não de valor, de preço. E se esse paciente que não vem via o CEP, se ele negocia com vocês, diz, não posso pagar esse valor, se vocês têm essa disponibilidade para atender esse paciente. Talvez nesse sentido que eu tenha usado a palavra de clínica social, a expressão clínica social. Porque o paciente que chega para mim é meu paciente. Independente se foi encaminhado pela rede, se foi encaminhado por um colega, se foi encaminhado por onde. É meu paciente, meu analisando.
Talvez eu tenha usado esse termo clínica social nesse sentido, quando a pessoa que chega com uma necessidade de negociar valores. Sempre negocio valores. Sempre, sempre. Desde o início, sempre. Mas né, nesse relato que eu passei, que eu comentei com vocês, houve um período em que eu não estava disponível para isso, independente de onde vinha, né, por onde vinha esse encaminhamento, se era pela rede ou não. Então, acho que daí que eu usei esse termo que nos incomoda, né, da clínica social. Eu acho que, basicamente, o que diferencia, né, o que a gente poderia... Porque o paciente de rede seria um adjetivo. Todo adjetivo ele é complicado. Mas... Sim. Mas, de qualquer forma, né, seria também deixar a complexidade de lado e não pensar a respeito do fato de que a indicação é feita de uma maneira diferente. Eu acho que você negociar preço, você aceitar a pessoa como seu analisando ou não, tudo isso diz respeito a como é que a transferência se estabelece, como é que o par vai se formar. Agora, existe uma diferença, quer queira, quer não, porque em um dos casos a procura é diferente, né? Para começar, porque a gente liga, né, para o paciente que vem da rede, convoca, né, o nosso consultório, e a pessoa que vem por uma indicação particular, ela nos procura. Então, para começo de conversa, já seria um modelo diferente. Então, né, como são modelos diferentes, a gente não tem outra alternativa a não ser pensar de duas formas diferentes. Não deveria... se a gente transformar as duas coisas numa coisa só, acho que também seria empobrecer alguma coisa sobre a qual vale a pena a gente conversar a respeito. Então, olha só, mas, de novo, com o cuidado de não demitir o sujeito, mesmo sendo com esse formato em que o analista da rede entra em contato, nós nunca podemos esquecer que antes ele procurou a análise. Porque quando ele procura o CEP, ele vem com a sua demanda. Sim. Então, assim, não é que a gente sai na rua e vai buscar o paciente, vem aqui que eu quero te analisar. Então, assim, ele fez essa procura. Sim. E a transferência que vem, vamos dizer, pelo viés da instituição, pode, na verdade, só favorecer. Sem dúvida. Entende? Quer dizer, porque vem com alguém que está, vamos dizer, que indicado por uma instituição de formação. Então, realmente eu não vejo, eu sou totalmente a favor do que você está dizendo. Eu não vejo a menor diferença. Tem um viés burocrático, mas não tem um viés transferencial aí que impediria isso. Ele se tornar paciente daquele analista. Assim. Né? Então, também me incomoda essa ideia de que o paciente da rede é o paciente da rede, como se isso fosse uma qualidade que o diferencia dos outros. Ele também fez essa demanda de análise, senão ele não teria nem ido para a triagem. Eu gostaria de complementar, eu acho interessante quando se coloca o paciente da rede e a rede como sendo um adjetivo. Eu acho que isso não é nenhum demérito, né? O que eu penso, na verdade, e até as questões que eu levanto, não é em relação exatamente só ao paciente da rede. Inclusive, o que me motivou justamente a escrever sobre o trabalho vem realmente a partir da clínica, no sentido de toda a experiência que eu tenho a partir com todos os sujeitos, no sentido de o paciente que vem via rede, né, que chega até a clínica via rede, o paciente que chega até a clínica via o plano de saúde e o paciente que chega até a clínica, quando eu falei de busca espontânea, na verdade eu queria dizer o direta, né, que tem uma busca direta à clínica, né, e não é espontânea no sentido da espontaneidade. Está aproveitando para retificar isso. Então, eu penso que eu não estou tratando do paciente de um determinado lugar. Eu penso em o que esse sujeito que chega por via X, Y ou Z traz na história dele, marcado no inconsciente dele, que vai poder produzir ali algo que seja frutífero para ele, para a vida dele, para que ele possa escolher, fazer uma escolha possível para a própria vida. Né? Então, não exatamente só... Acho que a gente está tratando da questão de paciente da rede, porque a gente está num simpósio que trata da rede de atendimento, mas não como algo... Eu não penso na linha do demérito, eu penso na linha estou tratando dali de um sujeito e não de um indivíduo, independente de qual via ele venha.
né? Oi. Bom, a gente está falando do paciente, né? Como que o paciente paga, se paga com sintomas, se paga com dinheiro, né? Mas aí eu queria escutar um pouquinho de vocês, o que o analista da rede ganha, né? Adorei a pergunta. Eu acho que a gente ganha aprimoramento de escuta mesmo, né? E eu penso que o cuidado que a gente tem que ter quando a gente aprimora a nossa escuta é não incorrer no erro de colocar esse sujeito como objeto de gozo, né? Então, já que ele vem com uma proposta onde a gente vai discutir essa questão do valor, de quanto vale essa análise, independente do quanto a gente vai receber disso, eu penso que o preço que a gente paga por fazer parte da rede, por trabalhar como analista, não só especificamente da rede, mas por ser analista, primeiro, abrir mão de si mesmo, né? Segundo, aprimorar a nossa escuta, né? Só que a gente precisa tomar o cuidado, e essa é a proposta de quando eu trago quer pagar quanto, é quanto cada lugar, seja o analista, o paciente ou a instituição, está disposto a pagar para sustentar esse dispositivo que é a análise, né? Que é a análise de cada sujeito. Então, eu penso que a gente ganha muito no sentido do aprimoramento, no sentido do refinamento da escuta, no sentido da aprendizagem das trocas que nós temos, sim, na rede, né? E eu até complementaria que não só no aprimoramento, mas na construção da escuta. Eu comecei a trabalhar com psicanálise através da rede. Então, a minha escuta foi construída, e isso eu ganhei muito. A possibilidade de construir uma escuta. Quando você fez a pergunta, o que me veio à mente foi aquele agradecimento que o Winnicott faz no início dos livros, né, de que agradecer aos pacientes pela possibilidade que a gente tem, né, de ter a profissão que a gente tem, porque é somente através do que a gente aprende com os nossos pacientes que a gente tem a possibilidade de ser analista. Então, acho que concordo com ele em gênero, número e grau. Bom, gente, a conversa está boa, mas me pediram para encerrar. Vamos tomar um café e vamos continuar a conversa lá fora.